Neste vídeo falaremos de poder constituinte. O poder constituinte trata-se do poder de elaborar ou de modificar a Constituição. Ele constitui o Estado, estabelecendo seus poderes, atribuindo-lhes limitações e competências. Nos regimes democráticos, esse poder é sempre do povo e é exercido por representantes eleitos, os quais formam a Assembleia Nacional Constituinte. Ele se divide em poder originário e derivado. O poder constituinte originário é aquele que estabelece a Constituição, em virtude da formação de um novo Estado ou porque houve uma ruptura na ordem jurídica ocorrendo a reestruturação do Estado. Suas características são: inicial, pois inaugura uma nova ordem jurídica, revogando a anterior se houver, ou seja, ele cria a Constituição. Ele também é um poder ilimitado, justamente por ele não estar preso a nenhuma norma jurídica existente, a nenhuma Constituição anterior. Ele é incondicionado, porque não existe por um procedimento previamente estabelecido para o seu exercício. O poder constituinte originário é livre para definir a forma de Estado, o sistema, o regime de governo e afins. Quando elaborada uma nova Constituição, as normas infraconstitucionais anteriormente editadas, desde que compatíveis, continuam em vigor. Já as incompatíveis são consideradas não recepcionadas, ou seja, a nova Constituição abroga a anterior e revoga todas as leis com elas incompatíveis. O poder constituinte derivado foi instituído pelo poder constituinte originário. O poder derivado pode modificar a Constituição, adequando-se às transformações da realidade. É o próprio poder constituinte originário que estabelece como a Constituição poderá ser alterada. Há espécies do poder constituinte derivado estabelecido na Constituição de 1988. O poder constituinte derivado reformador é aquele que modifica a Constituição por meio de emendas constitucionais, que está previsto no artigo 60 da Constituição Federal. Porém, ele encontra limites impostos pelo poder constituinte originário. Estes limites são circunstanciais ou materiais. Os limites circunstanciais desrespeitam a algumas circunstâncias graves e anormais que impedem a reforma da Constituição, como, por exemplo, a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio. Se o país estiver passando por qualquer de uma dessas situações, não pode a Constituição ser alterada. Com relação aos limites materiais em que não podem ser abolidas as cláusulas pétreas da Constituição, são cláusulas pétreas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, direitos e garantias individuais. O poder constituinte derivado decorrente é a competência que foi conferida aos Estados federados para elaborar as suas constituições estaduais, respeitados os princípios da Constituição Federal. A interpretação da Constituição parte do próprio princípio de sua supremacia em relação às demais normas do ordenamento jurídico. Destacam-se os seguintes princípios da interpretação da Constituição. Da unidade da Constituição, ele deve ser considerado como um todo e não isoladamente, do efeito integrador, que devem prevalecer os critérios que reforcem a unidade política e social, buscando sim a integração. De eficiência ou de máxima efetividade, deve sempre atribuir o sentido que dê maior amplitude e eficácia aos dispositivos constitucionais. Da justeza ou conformidade funcional, em que os órgãos encarregados da interpretação não podem alterar e ignorar a repartição de funções. Da concordância prática ou da harmonização. Não há hierarquia entre os bens supremos constitucionais, os quais devem sempre ser interpretados em conjunto pela combinação e coordenação dos bens jurídicos em conflito. As normas constitucionais podem se mostrar diferentes à sua aplicação. Assim, as normas exequíveis ou normas de eficácia plena e de aplicação imediata são a que desde logo produzem todos os efeitos, não necessitando de qualquer atuação do legislador ou administrador para sua aplicação. Norma de eficácia contida e aplicação imediata
São as normas que produzem efeito desde logo, mas que pode ter seu alcance reduzido por uma outra norma da Constituição ou pelo legislador infraconstitucional. Diante da inércia do legislador, tais normas têm aplicação plena. Normas não exequíveis ou normas de eficácia limitada de aplicação imediata. São normas que não podem produzir efeitos de imediato, dependendo de uma complementação, ou seja, de um comportamento legislativo infraconstitucional ou de uma ação dos administradores para seu integral cumprimento. São normas pendentes de regulamentação. Por exemplo, o artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, estabelece o direito de greve dos servidores públicos, que deverá ser fixada em lei específica. Terminamos o assunto de poder constituinte. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.